Olá, meus amigos. Continuando então aqui o nosso Neurocoin, nós teremos aqui a participação da doutora Débora. Então, eu vou colocar aqui para vocês, doutora Débora Souza Zanin, ela é médica e vai falar sobre o relato de caso do AVC no paciente com moia-moia. O que é essa doença moia-moia, né? A doutora, ela é formada pela Universidade Gama Filho, / Estácio de Sá, pós-graduada em Neurologia pela INPEMED, e ela tem uma experiência, um amor pela medicina e pela neurologia, e vai estar aqui falando para nós com muito amor, com muito carinho e mostrando aquilo que ela tem experienciado. Então, doutora Débora, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Anderson, tudo bem? Obrigada. Vou falar um pouquinho do relato do caso dessa minha paciente. Maravilha, doutora. Eu vou deixar você aqui à vontade, viu? Vou colocar aqui já a sua apresentação e vou sair da tela, tá bom? Fique à Joia. vontade. Estou ansioso para ver esse caso aqui. Obrigada. Boa noite, gente. Trouxe para vocês um relato de caso de um paciente com AVC com moia-moia. Eu vou falar primeiro do caso dela e depois, no final, vou explicar para vocês o que é o moia-moia. Aqui na apresentação, na imagem, eu já mostro um pouco da nuvem de fumaça, que é o que relata o nome moia-moia em japonês, tá? Mas falando um pouco por cima, é alguma coisa relacionada ao termo vascular, que é a doença moia-moia, que lá para frente eu vou explicar para vocês. O paciente AS, sexo feminino, 41 anos, casada, natural de São Paulo. A queixa principal dela, ela entrou no pronto-socorro referindo fraqueza no lado esquerdo desde o momento que ela acordou, ou seja, ela já acordou com o sintoma, né? A gente já perde um pouco do padrão do tempo de início dos sintomas dela. A história dela, ela deu a entrada no pronto-socorro acompanhada do filho, referindo cefaleia intensa em aperto na região occipital e hemiparesia endimídio esquerdo, iniciada ao acordar, associada a náuseas, sem vômitos, turvação visual à esquerda. O acompanhante já referiu episódios prévios semelhantes e a paciente negou perda de consciência. Os sinais vitais dela de entrada. Ela estava com uma PA de 123 por 87, uma frequência cardíaca de 87 batimentos por minuto, uma saturação 98%, uma frequência respiratória de 18 incursões por minuto, uma temperatura axilar de 36,8 e um destro de 121 miligramas por decilitro. Nada que nos chame atenção na entrada, né? O histórico da paciente. É uma paciente asmática, tem histórico de enxaqueca. O moia-moia. Ela descobriu moia-moia quando ela teve um AVCH há 10 anos, com sequela de hemiparesia esquerda sutil, com uma diminuição da velocidade de movimento no membro superior esquerdo. Essa foi a sequela que ela teve quando ela teve o moia-moia. A última internação dela foi em dezembro de 2023 por um AIT. Ela tem um histórico também de FA com ablação há 1 ano. Ela usa AS, 100 miligramas, um comprimido ao dia, simvastatina, um comprimido à noite, e nortriptilina para enxaqueca, um comprimido de 25 miligramas, um comprimido à noite. No exame físico de entrada, a paciente estava hipoativa, regular estado geral, eupneica, corada, hidratada, febril, acianótica, anictérica. O exame cardiovascular dela, ela estava com ruído cardíaco regular, em 2 tempos, muletas normofonéticas, sem sopros. O respiratório dela estava murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos adventícios, sem esforço respiratório. O abdômen semigloboso, indolor à palpação, flácido, ruído hidroaéreo presente, DB negativo e as extremidades normais, pulsos presentes, simétricos, tempo de enchimento capilar normal. Agora vamos ao exame neurológico dela. As pupilas isofotorreagentes, sem sinais de irritação meníngia,
os reflexos ossitendíneos dela, o esquerdo estava um pouco maior do que a direita, em flexão direita, sem resposta à esquerda, com hipoestesia esquerda discreta. Isso daqui já vi que era uma sequela do exame anterior, do quadro anterior dela. O NIH dela de entrada, ela pontuou 6 pontos, e onde ela perdeu foi na desorientação em tempo, a força motora grau 4 no membro superior esquerdo, a força motora grau 4 no membro inferior esquerdo, uma ataxia de membro superior esquerdo, 1 ponto, e uma diminuição severa de sensibilidade no membro inferior esquerdo. Foi aí que ela pontuou 6 pontos. Qual que foi a conduta tomada? Apesar do ΔT desconhecido, a instituição orienta a abertura do protocolo mesmo com esse ΔT desconhecido, tá? Foi realizado os exames do protocolo, né, a tomo e angiotomo, além dos exames laboratoriais e do eletro. O eletro veio um ritmo sinusal, QRS estreito, sem arritmias, né, a paciente que tem um FA, o eletro dela estava normal, ausência de sinais e ausência de sinais isquêmicos e agudos. Os exames laboratoriais dela também mantendo um padrão prévio, uma troponina normal, INR normal, os glóbulos brancos normais, HB, HT normal, cálcio, função renal, potássio, tudo normal, magnésio normal, nada que chamasse atenção, padrão prévio normal da paciente. E aqui a tomo e a angiotomo dela, vamos lá. Esse aqui é o AVC antigo dela, quando ela teve o AVCH. Então, é um AVC no lobo frontal direito. Aqui a gente consegue ver direitinho, quando ela teve esse AVCH, a sequela que ficou, né? A imagem antiga dela. Acho que vocês conseguem olhar aqui, né? No parênquima encefálico. A angiotomo, aqui a gente já começa a ver qual que é o padrão da moia-moia. O moia-moia, a gente vê que é uma estenose das carótidas internas. Aqui a gente consegue ver uma assimetria dos calibres das artérias de carótidas internas. Aqui a gente consegue ver nela a artéria direita mais estenosada que a artéria esquerda. Aqui as setinhas mostrando bem, dá para ver direitinho aqui, né? Isso é a imagem dela. Aqui também a outra imagem mostrando o acentuado afilamento das artérias cerebrais média e anterior direita. Esses exames aqui não são nada agudo, tá? Esses exames já são o padrão prévio dela. E aqui é um padrão do exame de um paciente com moia-moia. Que a gente consegue ver as artérias cerebrais anteriores e as médias bem afiladas do lado direito. E aqui os vasos colaterais a partir da área de afilamento abrupto supracitadas para a região núcleo capsular direito. Observe as setinhas, a diferença dos vasos colaterais, né? Enquanto do lado esquerdo a gente não tem a presença desses vasos. Aqui também pequenos vasos colaterais a partir da área de afilamento abrupto supracitado aqui já no joelho do corpo caloso. Lembrando de novo que esses são os exames padrões do paciente com moia-moia, que nesses exames de entrada dela não tiveram alterações agudas, tá? Então, esse quadro dela de hoje, da entrada no PS com esse quadro agudo, não teve alterações. Então, conforme a orientação e conduta do neurologista responsável pelo protocolo e após discussão de caso e exames, sem indicação de trombólise, apesar do NIH alto, devido ao ΔT alargado. Manteve-se a administração de estatina em dose plena e AS, e indicada internação em UTI para vigilância neurológica e acompanhamento. Durante a internação, foi realizado o ecodoppler transtorácico e mantinha dentro dos padrões da normalidade.
o Doppler de carótida vertebral, uma discreta assimetria do calibre das artérias carótidas internas, menor à direita, achado que pode estar associada à doença vascular de base. Aqui a gente mostra mais ou menos o que acontece nessa imagem aqui, nos vasos do moia-moia, né? A estenose aqui. E aqui a gente vê que as carótidas dela, interna à direita dela, que são as mais prejudicadas, né? Pelo Doppler de carótida vertebral. Foi realizada de novo, após 24 horas, uma toma de controle, uma angiorressonância, sem alterações em relação aos exames anteriores, ou seja, não teve evolução de padrão agudo, manteve só o padrão antigo da paciente. A evolução da paciente durante o D2, durante a internação, em D2 ela teve uma vertigem, um nistagmo horizontal bilateral, melhorando a cefaleia, mantendo a hemiparesia de mídio esquerdo. E aí, durante a manhã, ela evoluiu com palpitação, dor torácica, fez um ataque atrial com uma frequência de 150, com critérios de estabilidade, teve que fazer cardioversão elétrica sem intercorrências, melhorou os sintomas e manteve ritmo sinusal. Paciente já em uso de anticoagulação plena, foi indicada ablação, porém a paciente recusou neste momento. Depois da cardioversão, a paciente ficou bem no quesito cardiológico. Em D3, ela evoluiu com melhora dos sintomas vertiginosos, mantendo aí uma discreta alteração de sensibilidade, sem novos eventos cardíacos, com melhora da cefaleia, mantendo mais um padrão antigo dela. Em D4, ela evoluiu estável, com melhora da sensibilidade, uma melhora progressiva, sem novas intercorrências. Em D5, ela já estava bem estável, sem novas queixas neurológicas nem cardiológicas, com melhora gradual. E aí ela teve alta hospitalar, encaminhamento para o ambulatório de neurocirurgia para estudar a possibilidade cirúrgica e cardiológica para programar a ablação. Então, o caso dela aí a gente teve talvez como ET, porque não teve uma imagem aguda, né, nem na angiorressonância, e também não teve como trombolizar por conta do delta-T. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho do moia-moia. Aqui na imagem a gente consegue ver um pouquinho, né, a clareza da estenose, mas geralmente é uma doença que ela comete mais as artérias carótidas internas. Ela, igual eu expliquei lá no início, ela é uma doença, o significado da doença é uma nuvem de fumaça. Ela é uma doença cerebrovascular oclusiva, ela é rara, de etiologia desconhecida, e ela é mais comum em asiáticos, principalmente em crianças e no gênero feminino. A incidência maior ela é na primeira década de vida, então é 50% na idade pré-escolar. Então, ela é uma causa comum de AVC em crianças orientais. Então, quando tem criança oriental, é bem comum a gente investigar moia-moia, mas pode ocorrer também na segunda ou na terceira década de vida. A doença se manifesta através de sinais e sintomas de isquemia cerebral na criança. Então, em criança, ela é mais comum na versão de isquemia, e em adultos em AVCH, como foi o caso da nossa paciente, que o primeiro episódio dela foi como um AVCH, porque em adultos esses vasos são mais frágeis, né? Igual eu expliquei, é uma estenose ou oclusão da parte distal da carótida interna de caráter progressivo ou crônico, que é uma hiperplasia endotelial, uma fibrose dos segmentos intracranianos das artérias carótidas internas e a porção proximal desses ramos, tá? Tem um elevado risco de apresentar ataques isquêmicos transitórios ou permanentes no território dessas artérias, principalmente no ramo do lobo frontal ou de sangramento de sistema nervoso central, e tem uma alta mortalidade. Aí é que a gente vê o porquê do nome. A formação compensatória de vasos colaterais produz na angiografia encefálica um aspecto de nuvem de fumaça, que é o moia-moia, que é onde eu mostrei lá atrás, aquela imagem perto do corpo caloso,
e a circulação colateral lá próximo, né? E as manifestações podem ser diversas, dependendo da região afetada, e as manifestações de AVCI, né? Então, pode dar cefaleia, crise convulsiva, movimentos involuntários, alterações cognitivas, disartria, afasia ou hemiparesias e alterações neurolinguísticas. Embora a incidência esteja aumentando graças aos novos métodos diagnósticos, as estratégias terapêuticas ainda são limitadas, né? Então, no caso da nossa paciente, ela ainda está um pouco resistente à cirurgia, porque faz 10 anos já que ela está em tratamento. Então, no caso dela, ela ainda está só com antiagregação, né? Só com AS. Mas depois, agora teve uma internação recente em dezembro, agora de novo, aí ela está começando a considerar a possibilidade de cirurgia. O diagnóstico precoce permite cirurgia de revascularização cerebral, que pode reduzir significativamente os riscos subsequentes de eventos isquêmicos cerebrais e melhorar a qualidade de vida. Obrigada.